Boa tarde. A gente tem uma ardorosa missão de não deixar vocês dormir nesse horário, que é terrível. Porque acontece o seguinte, depois do almoço, o cérebro empresta sangue para o estômago. A gente fica um pouco leso, é para digestão. Então a gente fica um pouco assim mesmo. Mas vamos lá, eu fiquei muito feliz com o convite, obrigado, a gente está bem feliz. Estamos morando agora em Santa Catarina. Tivemos a honra de estarmos aqui desde o início. Somos casados há 8 anos, temos 6 filhos, tá uma média boa, não tá? 8 anos de casados, 6 filhos, 3 no céu e 3 na terra, né? O mais velho é o Bento, o do meio é o Matias e o mais novinho é o Tomás. Eu sou o Tiba, sou mineiro, do interior de Minas Gerais, e essa é a Déia, minha esposa. Boa tarde, gente. Eu sou gaúcha, conheci o Tiba em Cachoeira Paulista, que é mineiro. Agora estamos morando em Santa Catarina e dá uma mexida boa, né? O sotaque dos meninos está uma mistureba, assim, né? Mas que honra, que alegria estarmos aqui no meio de pregadores tão ilustres, de pessoas tão cheias de Deus. O quanto também fomos edificados nesse final de semana. O quanto as pregações também falaram a nós. Quando a gente vai para um encontro, seja para pregar um encontro inteiro, seja para colaborar com um momento como esse, nós somos os primeiros a sermos tocados por Deus, a sermos atingidos, e como somos gratos por esse convite, viu? Muito obrigada mesmo. Quando nós mudamos, nós achamos que não poderíamos vir mais estar com vocês, porque de Cachoeira Paulista nós viríamos de carro para cá e voltaríamos no mesmo dia. Mas estando em Santa Catarina, depois de tanto tempo já viajando, mudança e tudo mais, tem sido um tempo muito desgastante para a nossa família, para as crianças principalmente, a questão da mudança e tudo que vivemos nesse ano. Foi um ano que marca a nossa vida enquanto família. Então, não víamos possibilidade de estar vindo de carro de Santa Catarina para cá. Encontramos com a Nonô na Marcha pela Vida e falamos, então, acho que agora não vai dar mais. Ela, não, vai dar sim! A gente traz todo mundo de avião. Então tá bom, se não for muito pesado para vocês. E aqui estamos nós, com a graça de Deus, contando com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, para partilhar com vocês sobre esse tema que nos enche de alegria sempre. E ajuda a deixar vocês acordados. Sexualidade conjugal é um tema que todo mundo fica um pouco atento. Então tem essa vantagem. Nós viemos de uma realidade assim, de novas comunidades, alguns de vocês já sabem, nós fomos missionários na comunidade Canção Nova por 17 anos, nos desligamos já tem 4, 5 meses, em abril, e vivemos todo o processo do conhecimento lá dentro. Então primeiro nos apaixonamos, A Déia olhou para mim e ficou encantada, eu entendo, compreensível, assim, e de repente a gente se viu muito amigo, a gente fazia teatro junto, a gente se conheceu fazendo teatro, a Déia formada em artes cênicas, eu na faculdade da vida do meu pai, meu pai é um palhaço. Eu precisei estudar para fazer bobice, ele já nasceu fazendo bobice, já é dom mesmo. E a gente conheceu nesse ambiente, então foi muito bom, a gente era muito próximo, antes de surgir um sentimento, nem nada. Então, eu e a Déia, a gente cultivou uma amizade, isso fez muito bem para nós, o processo da amizade, da identidade, Então, quando começou o sentimento, a gente levou isso para os nossos formadores, acompanhadores e tudo, e a gente estava num processo formativo onde não permitia que a gente namorasse, então a gente teve que esperar muito tempo, e a gente falava, a gente estava na missa junto e ficava torcendo para o padre pedir para dar a mão na hora do Pai Nosso, A gente ficava torcendo, porque era um momento, a gente se gostava já há 1 ano e meio, a gente não podia fazer nada, E aí quando falava, vamos dar a mão para rezar o Pai Nosso, mas até desconcentrava da oração, nem lembrava o que eu rezava. E aí não queria soltar aquele negócio, esbarrava o cotovelo, já estava bom, A gente viveu nessa expectativa. Eu fiquei 1 ano longe da Déia, morando numa missão em Bauru,
depois, né, de 6 meses sem ver a Déia, eu encontrei com a Déia pela primeira vez nesse tempo, de muita distância, e aquela coisa do amor, da paixão, do início, né, que faz parte, é bom também, né? Se não tiver, não tem, né? Então, se não tiver, não tem. E eu me lembro, eu não esqueço, quando eu vi a Déia pela primeira vez, eu fui dirigindo o carro para chegar em Cachoeira, para encontrar com a Déia, depois desse tempo todo. E foi chegando ali em Aparecido do Norte, o pé foi pesando, e o carro foi correndo, e a Elzinha falando, tira o pé daí, está muito rápido. E eu queria encontrar com ela, eu deixei o carro assim no predinho embaixo, nem desliguei o carro, abri a porta e subi para encontrar com ela. E o apartamento 11 do prédio 2, eu bati na porta, uma voz lá dentro falou assim, entra. Quando eu abro a porta, quem eu vejo? A Vera, a dona. Ô, dona Vera, tudo bom? Mas quando eu olho para a esquerda, estava ela com uma camisa de gola puída de Santa Terezinha, passando roupa com cabelo esgandeado. Mas aquilo para mim era a 7ª maravilha do mundo. E aí quando ela olhou para mim, ela fez assim, deixou o ferro, e aí a gente deu um abraço. Abraço bom, né? E a gente conheceu um processo de aproximação. Aí foi aprovado o nosso namoro. Foi daí que a gente foi dar o nosso primeiro beijo, né? E foi engraçado o nosso primeiro beijo. A gente não ia falar nada disso, mas eu vou entrar, peraí. Isso não estava no esquema? Não estava, a gente vai entrar já na pregação, gente. Isso aqui é introdução. Mas aí, eu me lembro que, gente, o jovem, né, apaixonado, e aquela coisa, a gente fica entusiasmado, né? Por um momento, assim, especial, do primeiro beijo. E eu me lembro que, quando eu me aproximei da Déia, que eu fui dar o primeiro beijo, eu fui com tudo que eu tinha direito, né? E a Déia levou um susto, porque, né? Peraí! Por que eu estou contando isso? Porque é muito bonito quando a gente passa pelo processo da espera, de ver cada coisa no seu tempo, por mais que seja difícil esperar, seja difícil aguentar, né? Porque a carne pede algumas coisas que vai contra a nossa dignidade, aquilo que significa a própria sexualidade. E é bonito quando a gente entende que tudo tem um tempo e que, se é vivido, é respeitado nesse tempo. Existe um processo lindo que nos dignifica, que nos eleva, que nos realiza e que é instrumento para o nosso futuro. O que é esperar 10, 2 anos, né? Comparado com a vida inteira ao lado dela, que hoje eu tenho certeza que isso que eu quero viver, né? Quando eu olho para a Déia hoje, sendo a mãe que ela é, sendo a esposa que ela é, a educadora que ela é, a missionária que ela é, a mulher de oração que ela é, né? Quando eu olho tudo isso nela em casa, com os filhos, na missão, aquele sentimento, valeu a pena esperar. Vivemos 4 anos e 7 meses de namoro, na espera e na castidade, na expectativa de viver tudo no momento certo. E como fez bem para a nossa vida, para a nossa missão, para o nosso ser cristão, esperar para viver tudo no momento certo. Isso nos deu têmpera, nos deu fortaleza para esperar também o que a vida nos oferece, porque a vida é dura, exige de nós fidelidade, exige de nós castidade, não só antes do namoro, mas também, e talvez principalmente, depois de casados. E a gente vai treinando isso. Quem aceita esse desafio vai sendo forjado na vida pela graça de Deus. Deus não dá nenhuma ordem que não tenha lógica, que não tenha sentido. Tudo que o Senhor nos ensina pela sua santa igreja tem um porquê, tem um sentido, e ganha um significado. E depois lá na frente a gente vai entender o porquê, quando a gente começa a colher as graças de Deus, por ter buscado viver o que era certo.
E tudo que nós vivemos na nossa história de namoro, de espera, de luta pela castidade, né, dos momentos de ter que cada um ir para sua casa, nos momentos de sair para rezar um terço, né? Não, Déia, mas vocês não vivem isso, não, tá Não, doido? né? É só lá em Cachoeira Paulista que tinha, né, essas coisas, namorado que esquentava, e a gente ouvia muitas vezes o formador falando: olha, toma cuidado, vocês são consagrados, mas vela benta também queima e dá um fogo, né? A gente ouvia isso muitas vezes, e é exatamente isso. Você é um jovem. Ontem eu e o Tiba comentávamos, né, existem muitos casais no encontro, sim, mas a grande maioria são casais jovens e jovens solteiros, nós temos visto aqui. Então você que vive esse tempo de espera, você é um jovem da igreja, né, você é menina, né, uma menina tentando buscar pureza, viver a modéstia e tudo mais. Você é um homem, tentando ser um homem segundo o coração de Deus, mas vela benta também queima e dá um fogaréu. Então, né, cuidado com as ocasiões de pecado. A gente precisa sempre ter esse hábito de vigiar, né? Evitar as ocasiões, o namorar sozinho, os momentos a sós, porque dependendo do dia é muito difícil, e a gente viveu tudo isso. E como isso nos formou para hoje viver a castidade enquanto casados. A gente não fala tudo isso porque isso é ruim. Não, é ao contrário, porque isso é lindo. Porque a sexualidade conjugal é espetacular, é maravilhosa, né? Qual que é a finalidade da relação conjugal? Primeiro, são duas. A primeira, a procriar e garantir a espécie, olhando de uma maneira só natural, né? E é essa mesmo, tem esse sentido. Deus, a primeira ordem de Deus ao criar foi: frutificai, né? Enchei a terra. Então tem esta função, e ela é muito natural, ela é biológica. Existe uma outra função também na sexualidade humana, porque a sexualidade humana, ela é espetacular porque ela revela três coisas extraordinárias. Primeiro, quem Deus é, quem nós somos e o nosso destino. Quem Deus é, quando cria o homem, né? E agora a gente começa a entender muito isso, ao longo dos séculos e milênios da igreja, que quando Deus cria o homem em sua plenitude, com a sua sexualidade, Ele já cria como um ícone da própria comunhão, que é a Trindade, que Ele mesmo é, e Ele se revela pela natureza do homem. João Paulo II vai falar, né, na teologia do corpo, em uma das inúmeras catequeses, que a sexualidade humana, João Paulo II, ele olha para o corpo e se pergunta: para o que serve? Né? Olha para o corpo da mulher e chega à conclusão, e ele diz que só tem sentido o corpo do homem olhando para o corpo da mulher e vice-versa, né? O corpo do homem, ele reflete quem Deus é. Tudo isso a sexualidade humana revela. Então, João Paulo II vem dizer que o homem, o indivíduo, ele é imagem de Deus, nós somos imagem e semelhante de Deus, mas ele traz algo extraordinário e novo, quando ele diz que é sim imagem, o indivíduo mas muito mais na união conjugal, porque a união conjugal revela quem Deus é: comunhão, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só corpo. Revela quem nós somos, homem e mulher. Sexo não é verbo, é substantivo. Sexo não é o que eu faço, é quem eu sou. A sexualidade é identidade. Por isso que a ideologia de gênero, ela é algo tão nocivo, porque ela ataca a identidade mais profunda de quem nós somos. Que nós somos, a nossa identidade de homens e de mulheres. No céu seremos homens e seremos, eu no caso não, né, vocês, mulheres. Nós seremos homens, vocês serão mulheres, no céu, na eternidade.
Então, isso é extraordinário. E Cristo assume tudo isso. Mas peraí. Para nos redimir. Você diz que revela quem Deus é, quem nós somos e o nosso destino. Né? O projeto de Deus para conosco. O nosso destino é casar-se com Deus eternamente. O projeto de Deus para com a humanidade é casar-se conosco eternamente. Por isso que a união do homem e da mulher, por isso que o matrimônio revela, expressa a identidade de Deus. Olha que coisa bonita. O que Deus quer? Deus quer se casar comigo até para sempre. Ele quer casar-se comigo eternamente. E é isso que nós precisamos viver no nosso matrimônio. Esta união fiel, eterna, total, livre e fecunda. Como Deus quer viver conosco. Então, por isso que quando a gente olha uma família, você olha a vocação de um sacerdote, é a coisa mais linda. Você olha um homem consagrado a Deus, você fala, que entrega, que lindo. Mas quando você olha uma família, você não faz assim, ai. Não é? É ou não é? Você olha um pai e uma mãe e os filhos, cercado dos filhos, e quanto maior, mais bonita, não é? E você não suspira, almejando viver aquilo. Por quê? Porque é a identidade de Deus, porque a gente vê Deus ali. A gente descobre ali que Deus é comunhão, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, é doação, é sacrifício, é perdão, é vida. É vida. Por isso que a família revela tanto de Deus. E este casamento que o Senhor quer viver conosco. Por isso que na palavra de Deus, a gente encontra várias analogias do que é o reino dos céus. Mas a que mais é usada é a do matrimônio. Já começa em Gênesis com Adão e Eva, com a ordem de unirem-se, crescer e multiplicai. E vai passando por diversas bodas, por diversos casamentos. O primeiro milagre de Jesus é num casamento. E termina em Apocalipse com a união da esposa e do noivo. Eu chego a arrepiar quando eu começo a pensar isso. O Espírito e a noiva dizem vem. Isso é extraordinário, gente. Essa analogia, João Paulo II vai falar que a união dos corpos, ela pode ser entendida como um sacramento com S minúsculo, a relação conjugal, porque ela revela o extraordinário. E a única forma que Deus tem, Ele escolheu, para revelar o inatingível, o espiritual, o intocável que era Ele, era através do corpo. E Ele escolheu o corpo para se revelar. E essa é a grande dificuldade que os protestantes têm de entender a diferença entre ícone e ídolo. Nós somos um ícone de Deus. A mulher é um ícone de Deus, que fala quem é Deus. A união dos corpos, a união conjugal, a família, revela como um ícone, não como um ídolo. O ídolo se torna quando eu, pela concupiscência no pecado, me corrompo aquilo que é o meu chamado, a minha natureza. Aí eu me torno um ídolo. E vocês mulheres têm que tomar muito cuidado nessa questão. Porque essa é a grande tentação da mulher. A tentação do homem é ver. Por isso, tudo que é produzido, a grande porcentagem de produções de pornografia, revistas, vídeos e tudo mais, é comprado por quem? Pelos homens. Mulher não gosta de ver pornografia. Mulher não desce para nós, Apesar que hoje já se perverteu tanto, já se corrompeu tanto a identidade de homem e de mulher, que até mesmo as mulheres... Mas não é essa a natureza. Não é da nossa identidade, não é da nossa natureza. Mas a nossa tendência pecaminosa é de se fazer ídolo, é de ser vista, é de ser olhada. Por isso, quando a gente se arruma para sair, aquela olhadinha de costa para ver como está tudo empinadinho, levantadinho, Gente, a partir do momento que a gente vive uma mudança de vida, é uma das perguntas que eu preciso fazer antes de sair de casa. Para que estou me vestindo? Para levar as pessoas
né? Inclusive os homens, para mais perto de Deus, as pessoas estão vendo Nossa Senhora quando olham para mim, reflexo de Nossa Senhora, ou estou vestida para matar, estou vestida para caçar. Porque a tentação do homem é enxergar, é ver, a tentação é no olhar. Se a tentação da mulher é no se mostrar, a do homem é de ver, né? Quem, maioria dos acessos da pornografia, quem faz? São os homens. Na época, quando só se tinha revistas pornográficas, quem as assinaturas das revistas pornográficas? Eram de homens. Quem comprava revista de mulher nua? Eram os homens. E quem comprava as revistas de homens nus? Os homens também. Homem. E aí, então, essa é a tentação, se tornar ídolos. Então, antes do pecado original, esse projeto original de Deus, existia atração sexual, sim ou não? Em Adão e Eva, antes do pecado original, havia atração sexual? Sim, existia. Existia. Mas por que essa atração me levava a querer o quê? Querer comunhão em Deus. Era diferente. Um olhava para o outro, Adão olhava para Eva e via Eva como um dom, né? Via em Eva a beleza de Deus. Era o dom de si, ao encontrar com o outro. Queria se doar. Eva olhava para Adão. Peladão. E via a força de Deus. Então, um olhava para o outro e via ali expressão de Deus e se entregava um ao outro como doação de si, para o bem do outro. Por isso que é tão lindo quando a gente conhece a teologia do corpo, gente, muda uma chave dentro, né, da nossa cabeça, na nossa concepção de sexualidade. Para os casais faz um bem enorme, porque a gente passa a viver o nosso relacionamento conjugal de forma diferente. Porque muda a visão, a forma de ver, de olhar para as coisas. Como Deus quer. Eu me lembro no dia em que a gente se casou e de repente a gente foi para a lua de mel. Não vou contar os detalhes aqui. Acho bom. Né? Mas eu lembro quando a gente se viu sozinhos, o Tiba começou a chorar. E ele, caraca, que paz, que experiência de Deus. Meu Deus, e ele chorava. Não foi bem assim, porque... não. Não. Meu Deus! É porque a Déia é artista, ela exagera um pouco. Sanguíneo. Não, mas eu quero dizer o quê? Da experiência, da paz de quem esperou, de quem lutou, de quem sofreu, para viver naquele momento. De quem entendeu. E que naquele momento se encontrava vivendo uma experiência de Deus, porque a sexualidade é obra de Deus e a pérola dos olhos de Deus. Porque você quer ver aquilo que é mais sagrado, olha para aquilo que é mais profanado. O que é mais profanado hoje, senão a sexualidade humana, a família, o relacionamento conjugal, os corpos? Então é o que há de mais sagrado, de mais belo, e que nós, famílias cristãs, precisamos ser testemunhos de uma nova vivência. Porque somos a noiva, nós somos a igreja que vamos encontrar com o noivo. Isso, a gente já ouviu muito isso, já lemos isso e nos deleitamos nessas passagens. E todas as vezes que eu vejo um casamento, gente, eu me emociono porque aquilo ali é algo muito simbólico, é espetacular. Quando você vê o noivo, né, na frente esperando a noiva que vem ao encontro do noivo, é emocionante, não é? Por isso a mulherzada fica chorando tudo, borrando as maquiagens, né? Eu chorei que nem um bebê. Nós borra porque nós pinta, mas vocês choram, não borra, né? No meu casamento eu me lembro, mas eu chorava, eu estava esperando a Déia ali no canto, e aí eu não vi ela, né, o dia todo, aquele negócio, ela ficou se preparando, aquela expectativa. E todas as vezes que eu vejo isso, que eu me lembro disso, que eu vejo um casamento, eu me recordo da passagem do Apocalipse, onde diz que o Espírito, a noiva, dizem vem, e o noivo vai ao encontro da noiva, e eu me encontro naquele momento.
E eu entendo muito bem o que é aquilo, porque se Jesus tiver a expectativa que eu tive, eu estou muito bem na fita, é o Senhor. Gente, é espetacular, aí a gente começa a tocar como Deus é um Deus apaixonado por nós, e um amor louco, porque não tem um porquê, não tem mérito nosso. Olha que interessante, mas eu sei que é difícil, gente, eu sei que a nossa natureza, corrompida pelo pecado original, grita o tempo inteiro pela luxúria, pela concupiscência, e às vezes a gente pode ficar um pouco desanimado diante das nossas próprias misérias, mas a boa notícia é que o Pai, mediante o pecado, não nos abandonou, e Ele envia Jesus para nos resgatar e redimir toda a nossa natureza, e por isso é possível fazer o caminho ao projeto original. É possível. Cristo tornou isso possível. Isso é uma ótima notícia para nós, né? Jesus tinha sexualidade, sim ou não? Tinha sexualidade, porque o que não foi assumido por Cristo, não foi redimido por Ele. Cristo assume a sexualidade, Jesus era um homem, e redime por isso a nossa sexualidade também. Nos devolve a verdadeira graça, porque é por graça, não é mérito. Se a gente for tentar buscar a luta pelas nossas próprias forças, nós esquece, não tem como, porque é a graça do Senhor que nos faz capazes. Mas Ele já derramou essa graça em nossos corações. E como é necessário que a gente retome e retorne ao projeto original de Deus para a sexualidade humana. Um Deus que nos criou para sermos ícones, né, para apontarmos quem Ele é. E ontem o Dr. Ítalo falava de quão importante é a vivência conjugal para o bem da família. Ou seja, como é importante o ato conjugal para que todo o relacionamento da família, a segurança dos filhos, a estabilidade do casamento e a sociedade vivam bem. A gente ouve muitas vezes, e até mesmo que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, a família é a base da sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. E isto realmente se a família é a base, se a família depende deste bom relacionamento conjugal, então nós precisamos realmente investir nisso. Quem é casado aqui, levanta a mão. Olha, tem muitos. É verdade ou não é? A primeira coisa que desanda no casamento, quando a gente não está bem, é a relação conjugal. É ou não é verdade? Quando o casal não está afinado, quando está brigando muito, está desentendendo, a primeira coisa, é a primeira luz que apita, é o primeiro cheiro de fumaça, que nem ontem, eu estou voltando para casa, foram me levar para onde eu estou ficando, o carro começa a pegar fogo, sobe a fumaça ali do câmbio, da marcha, a gente sai do carro, tira os meninos, pega um extintor, foi uma loucura, teve de tudo nesse fim de semana, né? E aí, o primeiro sinalzinho é esse. A vida sexual do casal já não começa bem. E a mulher principalmente. Porque a gente sabe que a relação conjugal da mulher começa quando? De manhã cedo. Como o marido a trata, como vai as coisas, né? O homem já é meio animalzão, né? Meio bruto, né? A mulher até reclama, não conversa comigo, brigou comigo o dia inteiro e à noite quer namorar. Porque o homem, ele já tem um livro que fala isso, o homem dá amor para ganhar sexo, a mulher dá sexo para ganhar amor, né? Mais ou menos assim. Mas é sério, é um pouco sério isso, tá? Porque o homem, ele tem, a sua sexualidade ela é diferente. Da mulher, ela precisa de uma preparação, em tudo é assim. E aí que está o dom de si, o sair de si para entender o mundo dela, para que a vida sexual seja satisfatória
seja uma realização para nós, seja um motivo de comunhão e de vida para nós. Vida, abertura generosa, a vida aos filhos que Deus quer dar, conforme a promessa que fizemos diante de Deus no altar quando casamos. Não foi diante de ninguém, foi diante de Deus. E a gente vê hoje quantas pessoas usando billings como se fosse uma camisinha católica. Não, eu faço tudo direitinho, eu faço billings, e o billings funciona comigo, já tem 5 anos que eu faço billings, eu não engravidei até hoje, então não funciona, ô abençoado. Você não está entendendo o que é um método natural. O método natural, primeiro, ele foi feito, ele foi criado para que as pessoas pudessem engravidar, fosse observado o período fértil da mulher para que a vida acontecesse, né? Então, o Billy funciona. Olha, você vê encontros de noivo, o pessoal começa a pregar Billings e acha que está na crista da onda. Não, agora beleza, agora eu estou católico pra caramba. No nosso encontro de noivo, curso de noivos, né, a gente já achou grande coisa falar de Billings, porque geralmente nem se fala. Mas nós não tínhamos a visão que nós temos hoje. Mas o casal que foi falar, falou assim, ó, olha, nós fomos convidados para falar do método Billings para vocês. Eu sei que pode assustar um pouco, porque nós temos 4 filhos, mas ele funciona, viu? Então, para ver a mentalidade, né? Funciona para quê? Funciona para que eu viva plenamente a minha sexualidade enquanto casal, né? Em João 15, onde fala da videira, Jesus diz, eu sou a videira, todo aquele que permanece em mim, dá muitos frutos. Se nós permanecemos em Deus, ou achamos que permanecemos em Deus, e não estamos dando frutos, será que realmente estamos em Deus? Casais católicos, famílias católicas, fechadas à vida, ou de repente você já tem ali seus 2, 3 filhos, acha que já está bom, porque se você tiver mais vai comprometer ali a vida financeira, ou vai tirar um pouco do seu conforto, né? Vai ter que, sei lá, arrumar, espremer os quartos em casa, as camas. Ou seja, por motivos que não são realmente justos, graves. Se permanecemos, se estamos ligados a Deus, precisamos estar abertos à vida, porque uma das dimensões da nossa sexualidade é ser fecundo. Gente, isso não é peso. A entrega da esposa ao esposo, do esposo à esposa, como Cristo se entrega na cruz, ela precisa ser fecunda. Cristo se entrega na cruz e dá vida para nós, gera vida a toda a humanidade. Ali nasce a igreja. Assim tem que ser a entrega do homem do homem e da esposa, do esposo e da esposa. Precisa gerar vida, precisa ser fecunda. Um ventre onde habita um DIU, uma pílula anticoncepcional, ou mesmo um Billings usado como camisinha católica. É um cemitério, não é um ventre, não gera vida. E quando nós olhamos para o corpo da mulher fala vida. Porque temos nossos seios para amamentar, porque temos o quadril para que o bebê possa passar, possa nascer, o útero, o ovário, tudo em nós fala vida. A pele mais macia, mais aconchegante. Para acolher os filhos. Só no âmbito do corpo. Agora, fora do âmbito da personalidade da mulher. A mulher é agregadora, é ou não é? A mulher que junta todo mundo. Que todo mundo vai no Natal na casa de quem? Da avó. Quando a avó morre, todo mundo faz o quê? Pega o vô e leva para casa de alguém. Porque a avó é agregadora, é a mãe o pilar. O Ídolo falava aqui, a mulher, ela é aquela que é o esteio, ela é doutora a coluna. Filó. A Filó que falava, que é o esteio, a coluna, né? Ela sabe, a mulher quando ela é organizada, a casa se organiza. E o marido dá um jeito de se organizar, senão o bicho pega. Né? Uhum. E a gente sabe que pega, então a gente, né? Uns falando, a mulher, o marido é a cabeça da casa, é mesmo, né? Ele é essa cabeça e precisa ser, principalmente, né, espiritualmente, né, em relação à educação dos filhos.
Mas, convenhamos, as mulheres, elas têm uma autoridade espiritual sobre os filhos, que é uma coisa extraordinária. É injusto a mulher querer convencer os filhos a ficar contra os pais, entendeu? Principalmente quando tem separação, né? Separa o marido da mulher e os filhos. A mulher tem pleno poder de colocar os filhos contra os pais. Repararam isso? Tem. Então, ela é agregadora. A natureza da mulher diz maternidade. Por isso você vê aí feministas frustradas, lutando contra a maternidade. Esses dias a gente viu aí a notícia daquela feminista famosa, se não me engano, americana, uma das líderes feministas pelo aborto americana. Ela deu um fim na sua própria vida, né? Era um ícone do feminismo internacional, e tantos outros testemunhos que a gente vê que quando você luta contra a sua natureza, contra a criação que Deus fez em você, isso só pode causar tristeza, só pode causar insatisfação, frustração. Gente, e como nós, mulheres católicas, de dentro da igreja, precisamos tomar cuidado com todas as ideias feministas com que fomos criadas, educadas, com aquilo que ouvimos na faculdade, aquilo que vemos na televisão, nos programas, nas propagandas. A gente está contaminada por essas ideias e precisa haver uma descontaminação. Parece que não, mas por que às vezes é tão difícil, né, servir o marido? Por que às vezes é tão difícil largar as minhas coisas para me doar para os meus filhos? Se isto é da nossa identidade, por causa de todas estas ideias. Por que às vezes é tão difícil se abrir aos filhos? Se abrir à vida? Por causa das ideias feministas que não querem mais colocar um DIU no nosso ventre, mais na nossa cabeça, no nosso pensamento. E isto faz parte de todo aquele projeto que ontem o padre explicou, do gramscismo, do marxismo cultural. É preciso colocar um DIU na cabeça da mulher, porque o contraceptivo, quando ela tiver vontade, ela para de usar e ela engravida e ela se torna mãe. Mas se a gente conseguir colocar um DIU na cabeça da mulher, ela perde a vontade de ser mãe. Ela entende que maternidade é um peso, que maternidade dá trabalho, que filho dá despesa, que tira a liberdade dela, que ela não vai mais poder estar no mercado de trabalho. E por isso nós precisamos passar todas estas ideias para as mulheres. E terceirizar a educação dos nossos filhos, terceirizar a nossa família. E essa é a mentalidade. Gente, isso não é um movimento social espontâneo, isso é no mundo todo, isso é um projeto arquitetado, bem pensado, tá? Com maquete e tudo. Bem financiado por organizações. Não é um caso, não é essa palestra que a gente vai dar, mas o fato que eu quero dizer é o seguinte: existe sim um projeto aqui, porque antes de passar por Fundação Ford, Rockefeller, MacArthur, George Soros, Luiz Cambal, ele nasce no quinto dos infernos. A primeira reunião foi lá, depois que o negócio subiu para cá, aí encontrou quem também concordasse, e aí virou esse pandareco. Mas o negócio é infernal, é satânico, tá? Então, existe sim um projeto macabro para dizer a você que família é um peso que você precisa se livrar, que filho é um peso que você precisa terceirizar, que a sua sexualidade, ela foi feita para o teu prazer egoísta, que se lasque o resto. Por que nós vemos tantas mulheres frustradas, cansadas, acabadas, sem saber o que fazer dos filhos? Porque ainda não entenderam a beleza da maternidade. Porque fomos educadas nesta visão feminista, de que eu preciso ter a minha vida, o meu tempo, o meu conforto e a minha liberdade.
E enquanto nós mulheres, nós mães, gente, não acho que eu não me canso não, né? Essa semana mesmo eu conversava com o Tiba, eu estou cansada. Eu me sinto assim num processo de muito cansaço por tudo que vivemos esse ano. Mas plenamente feliz e realizada, não trocaria essa minha vida por nada, essa vida de mãe, de dona de casa. É porque vocês olham a Déia assim bonitinha, que ela é linda mesmo, eu sei, ela é linda, é linda. Deus me deu uma graça, tá? Ok, eu já entendi isso. A Déia, você vê, mas tem dia que a Déia, né, Déia? Os cabelos tá assim, acorda com a gola desse largada assim. Tiba. Chega, não é verdade? Né? Senta assim, esses tempos mesmo agora, por causa da mudança. Chega e fala assim, tô acabada. Mas ela respira, bebe um gole de café, lambe, passa no cabelo e bora pra frente. E pega os meninos e prepara material para o homeschool, que a gente faz homeschooling com os 3 nossos, né? O Tomás, tadinho, nem faz ainda, está com 1 ano. Mas praticamente. Mas, e aí vai, senta e tal, às vezes vai dormir meia-noite, né? A gente também aplica com o material do Instituto Cidade de Deus, que foi espetacular para nós, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre material para homeschooling, nos auxiliou muito e tirou muito cansaço da Déia. A Déia ia dormir todo dia, 2 da manhã, preparando material. Agora ela vai dormir 11, meia-noite só. Porque o material muito bom. institutocidadededeus.com.br, dá uma olhada lá. Já fiz minha merchan, agora volto para a pregação, que é a mesma coisa e vai ajudar muito. Tá. E o que eu estava falando? A Déia, cansada, e vai, e pai, guerreira. Enfrenta. E eu fico imaginando, gente, que delícia vai ser. Vou usar outro exemplo aqui. Eu fico imaginando a Jo do Alex Miller. Que delícia vai ser. Ela tem 7 filhos. Está aí, não está? Está ali. Ali, ó, Alex e a Jo. Está com o Isco pequenininho. Passaram um aperto no hospital com ele. Quase que foi um milagre o Isco, né? Fico imaginando. Dá uma inveja da Jo velhinha. Imagina a Jo velhinha, todo mundo no Natal ao redor. Oh, pai, as noras, os netos, os genros, e ao redor, e os 2 velhinhos, mochibento, sim, né, o Alex primeiro, depois a Jo, né, o Alex vai estar mais acabado que a Jo, porque se a Jo seguir na linha da mãe dela, viu, Alex, olha, que senhora simpática, é a mãe da Jo, ela está aí também, e eu fico imaginando, eles lá, nós também, com os nossos, que Deus dê a graça de ter um dia mais, e a gente já está trabalhando para isso, agora é a Deus, olhando a tropa, a turma, vovô, papai, pai, olha aqui, pai, não sei o que lá, papai, o que eu faço, pai, e agora, o que você acha que eu devo fazer? E eu ali, com a casa cheia, eu fico também imaginando, a frustração de um casal que por opção, se fechou, por egoísmo se fechou, porque quis viajar, porque quis o melhor carro, na sua velhice, sentadinho na varanda, sozinhos, olhando para o horizonte, com uma bela casa, com um belo carro, com um belo andador e uma bela bengala, mas sem barulho, sem criança, sem gente, sem amor. Gente, o que a gente planta agora com sacrifício e com lágrima, nós vamos colher com alegria. Deus, Ele é fiel. Viu, Jô? Viu, Nuno? As lutas, as dificuldades com os filhos, com os meninos, que arrancam o cabelo da gente de vez em quando, tá? Dificuldade é grande. E que deixa a gente desesperado, são os mesmos que irão nos consolar e nos amparar em nossas velhices. Serão estes. Então não pense que o trabalho que você está tendo hoje não te será recompensado ainda nessa terra. Será. Claro que nós buscamos uma outra glória muito mais gloriosa do que essa, mas Deus é muito bom, e o que é importante para nós é importante para Deus, e Deus vai nos dar também consolações e graças nessa terra, de uma família bonita, de uma família bem educada,
Eu sonho em ter um filho que vá pregar o Evangelho, que vai dar formação no Congresso das Famílias Novas, né? Eu sonho um dia com o Bento aqui, falando para vocês, para os filhos de vocês, né? Quem vai estar organizando é a Bárbara, né? O Lucas. Quem vai estar organizando esse plano, até lá o Lucas já vai ser um senhor, tipo Nogueira assim, intelectual, né? Sentado com a voz grossa, e de terno, porque se já está se vestindo na trinca, imagina quando tiver senhor, sentado aqui. E eu sonho com isso, e os nossos filhos serão os pregadores, serão os evangelizadores, serão os homens influentes nessa sociedade, que irão ocupar os espaços, que irão estar nas faculdades, tomando aquilo que é nosso, novamente, para o seio da igreja. São os nossos filhos, e como vamos educá-los? É pelo nosso sacrifício em primeiro lugar, pela nossa entrega. Essa visão de sacrifício, que tem se perdido, e por isso a família tem ruído, porque pai e mãe é doação, gente. Começa já na espera, começa num bebê pequeno em casa, nos momentos de doença, mas na doação de gastar tempo com o filho, passando os valores cristãos, e que hoje as famílias já não passam mais, e delegam, e terceirizam esta missão que é nossa, para a escola, para a catequese, para a paróquia, para a televisão, para a babá. Não, é uma missão nossa. E como ela é bem vivida quando mãe e pai entendem a sua identidade dentro de um lar. Um dos grandes problemas das famílias hoje em dia é que as identidades estão trocadas. Não se sabe mais quem é o pai e quem é a mãe de um lar. E existe uma missão que é própria do pai e uma missão que é própria da mãe, e que precisa ser vivida. Existe uma identidade. O filho tem que olhar para o pai e ver no pai a cabeça da casa, a força da casa, o respeito, né? Aquela situação lá que por algum motivo a mãe não conseguiu contornar, e que vai chegar o pai e que só na olhada vai dar jeito. Não, se eu demorar menos de 1 minuto para resolver um problema de comportamento dentro de casa, eu sou um frouxo. Mais de 1 minuto. 1,5, tá. Mas o que mais temos visto hoje, se não pais omissos? Um pai omisso não é um problema só para o filho, é um problema para a esposa. Porque nós, esposas, desde pequenas, meninas, queremos e desejamos e precisamos ouvir esta voz de comando do nosso pai, primeiro, que nos diz: você é bonita, você é capaz, que orgulho de você, minha filha, você é inteligente, eu acredito em você, vem sentar no meu colo. Nós precisamos desta voz de comando. E inclusive desde o ventre materno. Desde o ventre, a criança identifica. Estudos têm mostrado que quando a mãe fala, o bebê está no ventre, quando a mãe fala, a criança não está nem aí. Mais ou menos. Não, tá, tudo bem, eu estou falando assim, não tem nenhuma reação além que existe ali. É porque a criança muitas vezes identifica como se fosse ela mesma. Isso, exatamente. Porque é de dentro para dentro. O Padre Lodge está rindo ali atrás de mim. Mas quando o pai quando o pai chega na barriga da mãe grávida, ô menininho, papai tá aqui, porque pai fica retardado quando começa com criança. O papai tá aqui. Estudos têm mostrado que o batimento cardíaco acalma, os movimentos acalmam, a voz masculina, desde o ventre, acalma e dá segurança. Desde o ventre. E quando cresce, principalmente, primeira infância, continua sendo. Tá? Continua sendo, o que a Déia está falando. A voz masculina, ela precisa passar confiança, segurança. Então, a palavra de afirmação para o filho: você é importante, você é especial, eu amo você. O pai não pode ficar em silêncio em casa. O silêncio é tão perigoso quanto a gritaria em casa de um pai. Terrível. Um pai omisso, isso é covardia.
A criança cresce frustrada, sem direção, perdida, castrada emocionalmente, pode ser, se a mãe é super protetora, por exemplo. Entendeu? Então esta criança, quando ouve do pai, você é sim importante, você é especial, ela cresce segura de si. Então a menina que cresceu ouvindo do pai, você é importante, você é especial, você é bonita, você é inteligente, senta aqui. O pai que gastou tempo com a filha, por exemplo, com o filho também, na primeira infância a menina tende-se a ligar mais com o pai, né? E esta menina, quando cresce, vai lá para balada, primeira baladinha da menina. Quando ela chega lá, chega o rapazinho para ela e fala assim: ei, sabia que você é a menina mais linda da festa? A menina que ouviu que ela era importante, que ela era especial, que teve a presença da voz masculina, ela, o que ela vai pensar? Capaz, quem é você? Nem te conheço, você não me conhece. O que você está falando? O cara está querendo me cantar, está querendo chavecar, sai para lá, não é assim que você me ganha. Essa segurança emocional. Agora, a menina que não ouviu do pai, ela vai buscar, e até a vida adulta, a voz masculina para a dirigir. A menina então, a mesma, que chegar lá na balada e não tiver a voz do pai, quando chegar o mesmo rapaz perto dela e falar assim: ei, sabia que você é a menina mais linda daqui? O que acontece na cabeça dela? Será que esta é a voz que eu procuro? Por que meninas que não têm presença paterna, ativa e segura, tendem a trocar de namorado como se troca de roupa? Não para num relacionamento, ela está em busca, ela não para, porque ela quer preencher um vazio, e ela está em busca desta voz de segurança e de comando. Por isso nós pais precisamos tomar posse do que nós somos na nossa casa. Isso é segurança afetiva e sexual para as nossas filhas. E é por isso que muitas vezes você chega em casa, esposo, né? Claro, com o seu cansaço próprio do trabalho, você quer um momento de sossego, mas a sua esposa quer saber o que vai ser feito da antena que caiu do telhado. E aí ela vai falar da antena, ela vai falar do jardim, ela vai falar da janela quebrada, ela vai falar do chuveiro estragado, ela vai falar de todas as situações e vai falar sem parar. Porque em muitos momentos você foi omisso. Então, uma família onde o marido é omisso é uma casa onde a mãe fala demais, provavelmente. Então, equilibrar esta questão, cada um entender o seu papel, a sua missão dentro de casa. Você quer que a sua esposa fale menos? Converse mais com ela, mostre que você é o cabeça da casa. Isso vai acalmar, bendita. Há um exemplo que aconteceu com nós. Acalma. Olha, isso é interessante, olha para você ver. Olha para você ver, não, o mineiro, olha para você ver. Quando a gente estava fazendo a nossa casa em Cachoeira Paulista, estava construindo, vou pagar até 2099, o portão, não tinha portão na lateral, então quem passava na porta via a nossa máquina de lavar, nosso tanque, as roupas no varal, via tudo. E a Deia falando: Tiba, precisa fazer um portão para tampar aquilo ali. Eu falei: Deia, não temos dinheiro, não é prioridade hoje. Mas esse portão, mas eu assim, eu lembro que eu não cheguei a falar, Deia, não dá por causa disso, não dá, não fui claro com ela, só sei que eu falo: tá, Deia, depois a gente vê. Eu fui enrolando, né? E a Deia falava do portão, e todo dia era do portão. Ou não falava nada. E ficava no portão, e o portão, e nada de arrumar o portão. Eu não, Deia, vamos ver, quem sabe uma outra hora, vamos esperar o mês que vem, mas no portão, mas teve um dia no carro que eu falei assim, fui claro com ela, falei: Deia, não tem portão esse mês, porque não é nossa prioridade, nós temos que fazer isso e aquilo hoje, este mês não tem portão, está definido. Gente, ela achou a coisa mais boa do mundo, eu ter falado isso para ela. Ela acalmou, parou de falar do portão, esperou o mês seguinte, e a gente fez o portão.
É porque, por exemplo, quando você, final de semana, a esposa pergunta assim, vamos almoçar hoje? Vamos almoçar onde, bem? Aí você fala, não sei. Você que sabe. Nossa, é o terrível. Fala, sei lá, fala lá no Bexiga, lá não sei aonde. Fala, mesmo que você não saiba, não pensou ainda, mas fala alguma coisa. Ou qual que você prefere, né? Passa a pergunta para, o que você prefere, meu bem? Você prefere lá no fulano ou na casa da minha mãe? Entendeu? Mas ela não quer essa coisa. Não sei. Qualquer lugar. Isso para nós é terrível, gente. É ou não é, meninas? Porque a mulher quer ouvir. Vocês são os cabeças da casa, gente. Tomem posse desta posição que é de vocês. Isso é importante, sabe por quê? Porque além de acalmar sua esposa, mostra para os filhos quem é a autoridade máxima de uma casa. E uma casa precisa de hierarquia. Então eles sabem que para determinadas situações em casa, eles vão ter que obedecer na hora a mãe. Mas para outras situações mais sérias, vai entrar em cena o pai. A mãe é do não do dia a dia, dos nãos, aquele monte de não é a mãe. Não. As coisas mais graves é com o pai. O pai vai falar sim ou não. Porque não se pode também desgastar a autoridade do pai. O filho pródigo, imagina se o filho pródigo tivesse a mãe em vez do pai. Como é que ia ser? O que aconteceu na história do filho pródigo? Pai, me dê metade dos bens, eu quero. Tá bom, pega e vai. O pai é assim. Vai, meu filho. Vai estudar fora, vai. A mãe não. Se a história do filho pródigo fosse a mãe, como é que ia ser? Mãe, me dá metade do meu filho. Não! Parar na porta, né? Arrastar o pé. Meu filho, ter um discurso, um capítulo inteiro para falar o que a mãe falou na cabeça daquele jovem, né? É a mãe, né? A mãe quer que o filho construa em cima da casa dela para ficar pertinho. Faz um puxadinho em casa e fica aqui. A gente faz um puxadinho para vocês. Quando, né? quando a gente mudou agora, né? A gente estava em Cachoeira e a gente foi para Santa Catarina. E minha mãe não queria de jeito nenhum. A gente foi na casa dela e falou assim, foi justamente, ela falou assim, ô Tiago, por que vocês não... Olha o tamanho dessa casa que eu já vi, e lá vem. Olha aqui, a gente faz uma entrada pela rua de lá, você pode construir aqui, né? A mãe quer, porque ela é agregadora por natureza mesmo, né? Mãe quer ali debaixo das asinhas dela. O pai é o responsável para botar a criança para frente. Vai, meu filho. A criança está subindo em cima da grade. A mãe, não, menino, sai daí. O pai é aquele que tem que falar, não, sobe mesmo e pula, para você ver se dá conta. E a criança tem que pular, ela vai ralar o joelho. Ótimo, meu filho, levanta, vai. Isso, vai de novo, agora presta mais atenção, porque é o pai que prepara para a vida, que fala para o cara, olha, você é um homem. E faz esse corte do cordão umbilical, que é importantíssimo, né? Uma casa com filhos meninos, onde o pai não faz esse corte do cordão umbilical, principalmente ali pelos 7 anos, pode causar um problemão. Né? Aquela mãe super protetora que quer sempre o filho perto, que o filho já está com 18 anos, ela está botando casaquinho na mochila do filho e arruma marmitinha para levar para a faculdade. Né? Vai fazer vestibular, fica na porta com um lanchinho esperando ele. E aí, meu filho, como é que foi? Né? Isso castra emocionalmente também. Gente, isso dá uns problemas que vocês não imaginam. Dá uns problemas, porque... era a hora do pai mostrar para o filho, filho, existe um outro mundo que não é o da sua mãe, vem aqui, eu vou te mostrar que existe um outro mundo, vem comigo, vamos passear com o pai, vamos fazer coisa de homem. Lá em casa eu compro espingardinha de plástico para meus meninos, a Nerf, compro espada, compro e vão brincar de ser guerreiros. Eu tenho que mostrar para eles que eles são homens, têm características na sociedade, que o homem é o protetor. E precisa ser primeiro do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua esposa e dos seus filhos. E depois da própria sociedade. Né? Quando as enchentes acontecem, estão ali debaixo d'água, os fios de alta tensão, quem entra lá para salvar as mulheres, os doentes, as crianças? Os homens. Quem estão de frente, na linha de frente,
nas guerras para defender a sua nação, somos nós homens, e precisamos estar. Quem faz o trabalho mais sujo na sociedade, entupir boca de esgoto, de bueiro, somos nós homens. Somos nós que temos que ter o trabalho duro e de defesa em primeiro lugar. Somos nós, isso é da nossa natureza, e precisamos ensinar para os nossos filhos que eles também são estes protetores. A Déia, eu acho bonitinho, a Déia fala com eles, às vezes quando eles dão umas frescuragens assim, né? Ou então vê um bichinho, alguma coisa assim, a barata, não sei o que lá, a Déia, vai lá, mata. Como é que você vai proteger as meninas se você tiver com medo assim? A Déia ensina para eles, eu acho legal, ótimo. Ele precisa ir, e desde pequeno, eles vão entendendo que não, eles têm que proteger as mulheres, proteger os mais frágeis, e eles têm que ter coragem, vai. E eles precisam ver isso dentro de casa, né? Porque é o nosso exemplo que educa muito mais do que aquilo que a gente fala. Então, esse caráter protetor do esposo, ele precisa ser visto pelos filhos também. Meu pai protege a minha mãe, meu pai é carinhoso com a minha mãe. E como está em falta o carinho hoje, gente? Ser carinhoso, homem, não é ser fresco, não. Ser carinhoso com a sua esposa é obrigação. Agora, não é porque vocês são casados há 10 anos que vocês não precisam mais ser carinhosos um com o outro. Como é que você quer que os seus filhos sejam sensíveis ao outro, se primeiro você, esposo, não é sensível à sua esposa, ao sofrimento dela, ao cansaço dela? Você, esposa, não é sensível ao seu esposo que chegou cansado do trabalho e você permanece ali no seu Facebook quando ele chega em casa, e você não vai pôr a mesa para ele, porque serviço é característica de matrimônio, gente. Nós mulheres precisamos entender isso. Não é menosprezar a nossa característica, não é menosprezar a nossa imagem, servir uma família. É viver a nossa missão. Não, mas o feminismo me ensinou que não. Servir, passar uma roupa com amor, lavar uma roupa com amor, organizar uma casa, gente. Quanta casa que se entra, a casa está de perna para o ar, não porque a mãe tem muitos filhos e não teve tempo de arrumar, mas porque a mãe passou o dia na internet. Cuidar da casa é gesto de amor. Uma casa organizada, limpa. Claro, mulher, você não vai passar o dia cuidando da casa e deixando seus filhos a Deus dará. Cada coisa em seu lugar, prioridades, e os filhos são prioridades em relação à casa. Mas é preciso que a família tenha um ambiente agradável para que também vivam bem. Não é horrível a gente chegar num lugar bagunçado? Quando a gente entra nesse auditório, flores, assentos bons, um lugar bonito, a gente se sente bem. Agora entra numa casa suja. Não, olha, entra numa catedral, entra numa igreja de São Bento, não é? A Catedral da Sé. Aquilo que te leva para Deus, aquele negócio que te faz... Primeiro, você se sente um nada, né? um micróbio. Fala, meu Deus, eu sou pequeno demais. E é isso mesmo, eu sou. E de repente você olha a grandeza de Deus, eu sei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Isso, e a gente vai perdendo. Hoje as construções estão assim, uma caixa de sapato com uma cruz em cima. Você perdeu a noção de beleza, de arte. A arte moderna está aí. Pega uns fios de arame farpado, enrola, embaraça, põe lá de dentro de um vidro e fala, arte moderna. Uns rabiscos, faz um rabisco no quadro, joga tinta, cospe, fala, não, isso aqui é arte moderna. Arte, caramba, isso nunca foi arte. Meu menino faz isso aí e não é artista. Então vocês perdendo a noção do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Que crise nós estamos vivendo, gente. Que crise é essa? Então cuidar do nosso ambiente é primar pela beleza, é primar pela verdade também, primar pelo bom. Então, quando você entra dentro de uma casa onde se cuidou, se organizou, se tem uma flor que o marido trouxe, a gente se sente ali amado, não é verdade? Uma flor que o marido trouxe. Olha nas entrelinhas aí, mensagem subliminar. Gente, tem coisa mais gostosa para uma esposa. Marido, às vezes você está lá, né? Já passou semanas, nem um namorozinho, né?
Mas você também é burro. Chega em casa levando uma flor para sua esposa, o chocolate que ela gosta. Faz um agrado, elogia. Assista o vídeo de amanhã no nosso canal que vai falar sobre isso. Faz uma massagem no pé. Né, dona Maurícia? Né? Para ver se você não ganha o que você quer. Não é comprar a esposa, mas é cultivar. É cultivar, porque para nós estas coisas são muito importantes. Eu lembro um dia, faz tempo que você me deu flor outro dia. Não, mas aquela assim colhida na rua, no dia do meu aniversário, 6 de outubro, ele me deu um buquezão, bem lindo. Aquela florzinha colhida na rua, que eu sei que numa capital aqui é difícil, né? Não tem os jardinzinhos da vizinha para você roubar a flor. E nem pode, eu acho. Mas ano passado, eu lembro, o Tiba colheu lá uma florzinha de mato e chegou para mim com uma flor. Gente, aquilo tem um significado, tem um valor tão grande. Que para a mulher não é o que ela ganha. É mais importante para a mulher o gesto de ter lembrado dela do que da coisa em si. Pensou em mim, em meio a tantos problemas, a contas para pagar. Outra coisa que falaram aqui e que é importante, o olhar nos olhos, por exemplo. Não foi? Lá em casa a gente tem um negócio assim, quando a gente chega e não olha nos olhos, já é um termômetro. Opa, a gente precisa se ajustar. E de tempo em tempo a gente senta, gente, para conversar, discutir relação. A gente está aqui falando para vocês sobre como vocês precisam viver. Vocês devem ser beleza, perfeitos, né? Santos. Não. A gente tem que sentar para se ajeitar. Porque às vezes as coisas dão desvio. Essa semana mesmo. Semana passada. Sentamos, botamos pingo nos i. Sentamos e se ajeitemos. Porque a mulher tem demais a discutir relação. O homem já não quer entrar muito nesse aspecto, né? O homem tem dificuldade de discutir relação. Eu sei, né? É chato mesmo o negócio. Tem que discutir relação. Para o homem sou assim, mas para a mulher já não vamos discutir, quer conversar. Homem, conversar o quê? O quê? Mas o quê? O que tem? Mas só por causa disso? Para o homem não tem tanta importância. Para a mulher tem que aprender, ser humilde, escutar. Porque é importante para ela, então tem que ser para você. E é importante para o relacionamento, gente. Porque quando a gente deixa passar uma coisa, depois passa outra, não vou tocar nesse assunto. É claro que no matrimônio a gente tem que relevar muitas coisas. Um dos segredos de se dar bem, de ser feliz, é relevar as coisas, as bobeirinhas. Deixa passar o que passa. Mas existem pontos que precisam ser tocados. E se a gente não traz, não coloca, não partilha, não põe transparente entre os dois, aquilo vai virando uma bola de neve. Principalmente dependendo do temperamento que você tem. E aquilo vai ficando grande, grande. E aí quando explodir, vem com vômito, vem com tudo para cima do outro. E aí está feito o estrago. Aquilo que poderia ser uma conversa vira uma briga. Então a importância, eu não sei se você lembra, mas 2 anos atrás nós recebemos um amigo em casa, pregador, casado há 20 anos, e ele partilhou com a gente, casado, feliz, uma esposa linda, um homem de Deus, partilhou com a gente que chegaram a levar para casa os papéis do divórcio para assinar. Por quê? Porque deixaram as coisas importantes ir passando. Não colocaram as claras, deixaram esfriar muita coisa. E um homem de Deus, casado na igreja, de repente vê o seu matrimônio quase que indo embora. E aí, graças a Deus, naqueles dias em que já estavam com o papel do divórcio em mãos, para vocês verem que pode acontecer com qualquer um, eles foram convidados para um retiro e foram de cara um com o outro, mas ali viveram a restauração do seu matrimônio. E tomaram consciência, né, dos erros que haviam cometido, de deixar muita coisa às ocultas, de não partilhar muita coisa, de não trazer para o outro, de não perdoar. E para ver como que é importante, gente. Esses momentos de discutir relação, parece coisa boba de mulher, mas é muito importante para a saúde do matrimônio. Não deixar passar coisas que te feriram, fala. Mas fazer também memória. E a gente aprende isso com o povo de Deus, com os judeus, com a igreja. Fazer memória. Pega o álbum de casamento, as fotos. Um dia senta vocês dois com um Cabernet Sauvignon e vão ver
vão recordar dos momentos. Isso é ótimo. Vocês vão ver renascer muita coisa ali que estava apagado. A chegada dos filhos, Os o filhos dia do pequenos, casamento, a gente. fotinha deles pequenininho. Isso vai relembrando e a gente começa a lembrar, nossa, de fato nós temos uma história juntos. De fato nós vencemos muitas coisas. De fato nós temos jeito. Nós temos uma vida bonita. Que eu fechei os meus olhos para toda a nossa história, olhei para o problema que eu estava vivendo e não vi a minha história. E com isso você vai fazendo memória e fazendo novas memórias. Lembrar como é bom estar com o outro, né? Aqueles primeiros anos que vocês viveram em que contavam os dias para se ver, para se encontrar. Por que hoje já não é assim? Por que hoje a presença do outro tanto faz? Né? Tem dias que eu deito na cama e eu ponho meu pé gelado na perna cabeluda do Tiba, assim esquenta. Eu acho tão bom ser casada. Mas são coisas... Eu amo ser casada com o Tiba. É maravilhoso. É claro que tem dias em que os defeitos dele gritam e eu me esqueço um pouco. Mas depois eu volto a lembrar que homem maravilhoso ele é, que homem de Deus. E do seu lado, você que é casado, também tem um homem maravilhoso, uma mulher espetacular. Faça memória dos primeiros tempos de vocês. Gente... né? O Tiba reclama que eu fico chamando ele para vir deitar comigo. Ele quer ficar editando os vídeos e eu venho deitar porque eu não gosto de deitar sozinha. Eu gosto de ter meu marido comigo porque eu amo ser casada. Eu nasci para ser casada, né? E não nasci para dormir sozinha. E isso é muito bom. Então, sabe, reviva essas situações. Se você para tanto faz, eu prefiro até deitar sozinha para não escutar o ronco dele, né? Não. Lembra como é que é bom o dia que vocês se casaram, deitaram juntos pela primeira vez. Tenha esse olhar de positivo, a palavra feia assim, né? Positivo, parece um negócio nova era. Mas tem um olhar bom sobre a história, né? Até de compaixão. Porque às vezes seu marido, você reclama, ele é um gordo que só fica tomando cerveja, lá e na inércia dele, não dá palpite na educação dos filhos, está lá sentado na poltrona em frente à televisão, e você fica falando, porque você só fica aí, porque você não fala nada, porque você não está nem aí, você esqueceu a data do nosso nada, e você começa a despejar em cima dele. Isso para o homem, gente, é terrível. Sabe o que você vai fazer com ele? Você vai afundar cada vez mais a bunda gorda dele na poltrona. Ele só vai afundando. Quando você faz isso com o homem não é assim que lida com ele. Você tem que abaixar e levantar ele dali. Vai falando para ele como ele é bom em algum aspecto. Ressalta as qualidades que ele tem. E vai tirando ele. Quando você perceber, você já tirou ele de cima daquela poltrona. E principalmente reze por este homem. Reze por esta esposa. Se você ainda não consegue ver na sua esposa aquela mulher virtuosa que você gostaria que ela fosse, reza por ela. Faça novena por ela, faça jejum por ela, faça jejum por ele, reze por ele. Porque é preciso que vocês vivam esta unidade com Deus, tendo Deus no centro, a quem sempre recorrer nos momentos de dificuldade. Senhor, a coisa não está boa aqui em casa, mas eu ofereço esse terço por você, pelo meu marido. Eu ofereço esse terço pela minha esposa. Este jejum desse dia. O Senhor no centro da educação dos nossos filhos. O Senhor no centro da nossa afetividade, da nossa sexualidade, que foi tão machucada, gente. Quando a gente se encontra com o outro, cada um vem de uma história. Cada um teve lá uma vivência na sua sexualidade, às vezes machucada desde a infância. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Ajudar esse seu marido não estacionar, a buscar a cura, a buscar um tratamento, a buscar uma ajuda, ajudar esta sua esposa, que talvez está com a libido lá embaixo, não quer saber de relacionamento sexual. Vão procurar uma ajuda profissional. Talvez os hormônios dela estão em baixa, os hormônios dele estão em baixa. Um ajudando o outro, tendo Deus no centro. Aquilo que a doutora Filó falava ontem, né? Se a gente não tem Deus, o casamento desmorona a vida sexual do casal.
que até um tempo atrás, né, anos atrás, se via como algo totalmente contraditório. A vida de oração e a minha vida sexual. No dia que os casais iam ter o ato conjugal, até virava as imagenzinhas para a parede, cobria o santo. Quem é mais antigo lembra aí. Os nossos avós, nossos pais, não comungavam se no domingo tivesse tido uma relação conjugal, tirava a cruz da parede, essa visão de que era incompatível, né? E nós temos visto o anseio, Deus investindo na vida matrimonial e suscitando casais santos. Entregar a sexualidade de vocês a Deus em oração, para que ela seja refeita, para que ela seja reconstruída. E ter em mente, gente, que a felicidade do nosso casamento, ela não vai depender de grandes momentos. Não vai ser grandiosas viagens, aquele retiro que vai fazer com que eu seja feliz no meu casamento. Mas são as atividades, as situações do dia a dia. Que eu vivo de segunda a domingo, lá na minha casa, onde ninguém vê. Das fotos que eu não posto no Instagram. Dos momentos que rede social não vai mostrar. Mas que eu vivo ali, na xícara que eu lavo, num café que eu preparo, num carinho, num cafuné, né, num copo lavado, numa comida feita com amor, num carinho na minha esposa. É destes momentos que matrimônio é feito. E às vezes a gente passa a vida esperando aquele momento, quando morarmos na nossa casa nova, quando comprarmos aquele carro, seremos felizes. Quando você for mais importante, conseguir aquele cargo na sua empresa, aí vamos ter a vida dos sonhos. Não, é cotidiano. É a vida vivida a dois, entregue a Deus. Amém. Amém. E eu termino com uma historinha que me lembrei agora, que é muito interessante, que era daquele senhorzinho que todos os dias ia para o hospital. E aquele homem da banca via aquele senhorzinho velhinho descendo do ônibus e entrando para o hospital. Dava horário 9 da manhã, descia o senhorzinho do ônibus, pegava e entrava no hospital. Descia todos os dias. Um dia, o homem da banca do jornal falou para ele assim: se eu vejo que o senhor vem para o hospital todo dia, o senhor trabalha aí? Ele: não, é a minha esposa que está aí. Nossa, sua esposa? Ela deve achar muito bom se eu visitar ela todos os dias. Não, meu filho, ela tem Alzheimer, está bem avançada, ela nem sabe quem eu sou. Aí o rapaz falou: mas se ela nem sabe quem é o senhor, por que o senhor vem todo dia? Ela não sabe quem eu sou, mas eu jamais esquecerei quem ela é. Isso é amor.